Olá, bom dia, graça e paz a você e sua família neste despertar com Deus. Vamos dar mais um passo? Vamos aprender juntos em mais um capítulo da Palavra de Deus. Hoje vamos estudar o capítulo 24 no livro de Números, continuando a narrativa da história do profeta Balaão. Hoje o tema nos traz as profecias de Balaão. Pela terceira vez, Balaão, ao invés de amaldiçoar o povo de Israel, o povo de Deus, ele abençoa e ainda faz uma das mais lindas profecias a respeito do Messias, que viria mais à frente. Então vamos, você já deve ter lido o capítulo na sua Bíblia, com atenção, e agora vamos juntos aos detalhes. Números 24 continua a narrativa dos oráculos do profeta Balaão a respeito dos israelitas, especificamente suas bênçãos sobre eles. Este capítulo contém o conjunto final das profecias de Balaão, destacando o favor divino e o destino dos israelitas. Irado com o que ouviu, o rei Balaque repreendeu a Balaão e lançou sobre Deus a culpa de dispensar o adivinho sem as honras prometidas. Balaão, porém, voltou a falar em profecias, reforçando a vitória de Israel sobre todos os seus inimigos. Ao dizer, de Israel subirá um cetro, no verso 17, ele profetizou o reinado de Davi, mas também o reinado eterno de Cristo Jesus. Contudo, apesar de ter sido movido pelo Espírito Santo, ao proferir aquelas palavras, Balaão não entregara ao Senhor o governo de sua vida, e sua contribuição para a obra de Deus se resumira neste episódio. Essa é a introdução, um resumo do capítulo 24. Agora, vamos aos detalhes dos versículos deste capítulo. Diferente das duas primeiras vezes, Balaão não saiu a fim de cumprir seus agouros e rituais supersticiosos. Ao avistar as tribos de Israel e o santuário de Deus, todos em perfeita organização, seus olhos foram abertos não apenas para o que via naquele momento, mas, vindo sobre ele o Espírito de Deus, contemplou o glorioso futuro de um reino que não terá fim. A palavra do homem de olhos abertos, conforme o verso 3, foi uma profecia de inspiração divina acerca das bênçãos do Senhor sobre o seu povo, ao decorrer da história e de sua vitória final nos últimos dias. Então, o versículo 1 descreve que Balaão não recorreu à magia, como nas outras vezes, os sacrifícios. Os pedaços dados a Balaão teriam incluído fígados, e Balaão, como adivinho pagão, era especialista na adivinhação. Balaão depois deixou de praticar os seus atos de magia quando o poder da palavra do Senhor veio sobre ele. E no verso 5 ele disse, as tuas tendas, que boas são as tuas tendas. A ordem na disposição do acampamento impressionou sobremaneira o profeta. Ele ficou maravilhado com o que viu da ordem do acampamento. Verso 6, então ele disse, como vales que se estendem.
Trata-se de uma provável referência às longas fileiras de tendas com amplos espaços entre elas. Agora o versículo 7, Agag. É provável que o nome Agag fosse uma designação genérica dos reis dos amalequitas, como, no caso dos egípcios, Faraó. Mudava o rei, mas o nome ficava Faraó. E Abimeleque, também um nome que ficava na nação filisteia. Agora o verso 9, Balaão disse: benditos que te abençoarem. Então, Israel faz parte da bênção dada a Abraão, e tudo se cumpre finalmente em Cristo. A teologia da bênção e da maldição nas promessas feitas a Abraão agora faz parte deste oráculo de Balaão. Verso 10, o rei Balaque bateu as suas palmas como uma expressão de desprezo e sinal de grande ira. Balaque pode ter pensado que Balaão tinha uma aliança com Israel e estava zombando dele. Agora, passando para o verso 17, Estrela, o rei Davi conquistou Moabe e Edom, conforme está registrado em 2 Samuel 8. Vários intérpretes têm aplicado esta profecia a Jesus Cristo, o filho de Davi. O futuro libertador de Israel será semelhante a uma estrela. A estrela procedente de Jacó é sempre vista como se referenciando ao Messias vindouro. Foi provavelmente esta profecia que convenceu os magos a viajarem a Israel, a buscar pelo bebê Jesus. Você sabia? Isso mesmo. Os magos foram impressionados por esta profecia de Balaão, quando a estrela surgiu no céu, no nascimento de Cristo. Então, olha que papel interessante Balaão desempenhou, apesar da sua impiedade. Deus o usou para fazer uma das mais lindas profecias com relação ao nascimento de Jesus. Interessante, né? O verso 25, voltou para a sua terra. Balaão, ao chegar à sua casa, tramou uma artimanha para produzir a queda de Israel e buscou de imediato a Moabe, a fim de revelar seu plano ao rei. E morreu pouco tempo depois em batalha. A triste escolha de Balaão. Escolheu o lado realmente da perdição. E então, aqui terminam os comentários deste capítulo 24, né? São 25 versículos. Então, Balaão termina dizendo: se foi e voltou para a sua terra. Agora, ampliando o nosso entendimento no capítulo de hoje, o livro Patriarcas e Profetas nos traz o seguinte: uma oportunidade desperdiçada. Se Balaão tivesse tido disposição para aceitar a luz que Deus lhe dera, teria então tornado verdadeiras para si as suas palavras, teria de pronto cortado toda conexão com Moabe, não mais teria abusado da misericórdia de Deus, mas ele teria voltado com profundo arrependimento. Mas Balaão amava o salário da injustiça e estava decidido a consegui-lo. Que triste, amigo ouvinte da palavra de Deus, que triste é recusar o amor e o perdão divino. A história de Balaão
fica como uma solene advertência a todas as pessoas que viram as costas para Deus e para a sua misericórdia. Ao estudar esta história, o que Deus quer nos mostrar, queridos ouvintes? O grande mágico tinha experimentado o seu poder de encantamentos de acordo com o desejo dos moabitas, mas com relação a esta mesma ocasião, dir-se-ia de Israel. Que coisa Deus tem obrado! Enquanto estavam sob a proteção divina, nenhum povo ou nação, embora auxiliado por todo o poder de Satanás, seria capaz de prevalecer contra eles. O mundo todo se maravilharia ante a obra admirável de Deus em prol de seu povo, de que um homem decidido a seguir uma conduta pecaminosa fosse de tal maneira dirigido pelo poder divino, que proferisse, em vez de imprecações, ou seja, maldições, proferiu as mais ricas e preciosas promessas, na expressão da poesia sublime e exaltada. E o favor de Deus, manifesto a Israel nesta ocasião, deveria ser uma segurança de seu cuidado protetor aos seus filhos obedientes e fiéis em todos os tempos. Quando Satanás inspirasse homens maus a caluniar, a perseguir e destruir o povo de Deus, esta mesma ocorrência lhes seria trazida à lembrança e lhes fortaleceria o ânimo e a fé em Deus. Quem é o verdadeiro rei de Israel na profecia de Balaão? Balaão profetizou que o rei de Israel seria maior e mais poderoso do que Agag. Este era o nome dado aos reis dos amalequitas, que naquele tempo eram uma nação muito poderosa. Mas Israel, sendo fiel a Deus, subjugaria todos os seus inimigos. O rei de Israel era o Filho de Deus, e seu trono seria um dia estabelecido na terra, e seu poder seria exaltado acima de todos os reinos terrestres. O que finalmente o rei Balaque entendeu então? Ouvindo as palavras do profeta, Balaque ficou dominado pela decepcionada esperança, pelo temor e raiva. Ficou indignado de que Balaão lhe tivesse dado uma mínima esperança de uma resposta favorável quando tudo estava decidido contra ele. Considerou com escárnio a conduta transigente e enganadora do profeta. O rei exclamou iradamente: "Agora, pois, foge para o teu lugar. Eu tinha dito que te honraria grandemente, mas eis que o Senhor te privou desta honra." Diz no verso 11. Balaão respondeu que o rei tinha sido advertido previamente de que ele apenas poderia falar a mensagem que lhe fora dada da parte de Deus. Que profecia Balaão finalizou então? Antes de voltar a seu povo, Balaão proferiu uma belíssima, sublime profecia acerca do Redentor do mundo e a final destruição dos inimigos de Deus, dizendo: "Vê-lo-ei, mas não agora, contemplá-lo-ei, mas não de perto, uma estrela procederá de Jacó e um cetro subirá de Israel." Olha que lindo isso, hein? Como Deus é maravilhoso. Apesar de Balaão ter escolhido o lado errado, Deus colocou em sua boca esta linda profecia. E o que aconteceu com Balaão depois de voltar para sua casa? Continua o texto dizendo o seguinte: decepcionado em suas esperanças de riquezas e honras, achando-se no desagrado do rei
e estando cônscio de que incorrera no desprazer de Deus, Balaão voltou da missão que ele próprio desejara. Depois de chegar em casa, o poder dirigente do Espírito de Deus o deixou. Olha esse detalhe, hein? E sua cobiça, que apenas estivera contida, prevaleceu. Estava disposto a recorrer a qualquer meio para ganhar a recompensa prometida por Balaque. Balaão sabia que a prosperidade de Israel dependia de sua obediência a Deus e que não havia meio para ocasionar seu transtorno senão induzindo-os ao pecado. Resolveu conseguir agora o favor de Balaque, aconselhando aos moabitas o caminho a seguir a fim de acarretar maldição sobre Israel. Que coisa terrível! Sabe a quem Balaão é comparado? A sorte de Balaão foi semelhante à de Judas, e o caráter deles tem pronunciada semelhança entre si. Ambos estes homens experimentaram unir-se ao serviço de Deus e de Mamon e defrontaram com malogro completo. Balaão reconhecia o verdadeiro Deus e professava servi-lo. Judas cria em Jesus como Messias e uniu-se com seus seguidores. Mas Balaão esperava fazer do serviço de Jeová a escada pela qual adquirisse riquezas e honras mundanas. E fracassando nisto, tropeçou, caiu e foi quebrado. Judas esperava pela sua ligação com Cristo conseguir riqueza e posição naquele reino terrestre que, como acreditava o Messias estava prestes a estabelecer, o malogro de suas esperanças impeliu-o à apostasia e ruína. Tanto Balaão como Judas haviam recebido grande luz e desfrutado privilégios especiais, mas um simples pecado que era acalentado lhes envenenou todo o caráter e ocasionou a destruição de ambos. Termina aqui o texto do livro Patriarcas e Profetas, página 452, que nos apresenta mais detalhes sobre esse triste destino e final da vida de Balaão. Mas ainda vamos encontrar um pouco falando sobre Balaão à frente. Vamos aplicar o capítulo de hoje em nossas vidas agora? O que nós devemos extrair de advertência e de lições para nossas vidas com o capítulo de hoje? Ninguém consegue atrapalhar os planos de Deus. Povo abençoado por ele não pode ser amaldiçoado, nem com fortes encantamentos. Nenhum feitiço atinge aos que estão sob paternal cuidado divino. Nem demônios conseguem passar por cima de Deus para solapar os fiéis. Deus é tão poderoso que converte maldições em bênçãos. Por causa disso, acendeu-se a ira de Balaque contra Balaão e disse: eu o chamei para amaldiçoar meus inimigos, mas você já os abençoou 3 vezes. Agora fuja para sua casa. A despeito da insensatez de Balaão, Deus o usou várias vezes para confrontar Balaque e abençoar o povo, ao invés de amaldiçoar, para consternação do rei moabita. Os escritores bíblicos viram Balaque como um exemplo de extrema imprudência e uma ilustração de como os pagãos subestimam o poder do verdadeiro Deus.
Ao deixar Balaão de lado suas supostas conjurações e olhando em direção ao acampamento dos israelitas, contemplou-os acampados em perfeita ordem. Foi permitido a Balaão que contemplasse a gloriosa manifestação da presença divina. Balaão profetizou que uma estrela procederia de Jacó e um cetro se levantaria de Israel. Depois do quinto discurso, Balaão se levantou e voltou para sua casa. Amados, a indiferença a Deus revela que a maldade dos pagãos atingira a medida completa. Logo, isso se aplicará também ao mundo inteiro, e Deus agirá para defender os seus fiéis, o seu remanescente nesses últimos dias. Portanto, a bênção trina sobre Israel representa o caminho sobremodo excelente de Deus para os seus filhos em todos os tempos. A primeira bênção fala de perdão, de santificação e do sono na morte dos justos. A segunda fala do fiel cumprimento das promessas divinas, da constante presença de Deus com seu povo e de seu zelo para com ele. E a terceira bênção, da vitória do povo de Deus contra os seus inimigos, de suas moradas abençoadas e da vitória final através do reinado de Cristo. Amados, não sabemos até quando o nosso tempo de graça irá durar. Cada um de nós é chamado a tomar a nossa decisão pessoal e definitiva. Deus deseja nos perdoar, nos santificar e, ainda que apanhados pela morte, irá nos ressuscitar para uma vida eterna com Ele. Ao longo das gerações, o Senhor tem lançado ao mundo o seu amoroso convite: vinde a mim. Muitos têm acreditado em sua existência e atuação, mas como Balaão, apesar de ouvir a voz de Deus e de experimentar encontrá-lo, não tem permitido que ele realize o milagre da transformação que todos nós necessitamos. Por quê? Porque o mundo é mais atrativo a estes. Suas inclinações não são lançadas diante do oleiro dos corações. Estes são aqueles que ficam fascinados diante das bênçãos de Deus, mas que não desejam fazer parte do povo eleito. Antes escolhem o mesmo caminho de Balaão, dizendo: eis que vou ao meu povo. Retrocedem e voltam pelo mesmo caminho de onde vieram. Triste, não é mesmo? Fechando nossa reflexão, Jesus não nos chamou para vivermos com Ele apenas uma experiência passageira, mas uma vida eterna com Ele. E essa experiência já começa aqui, com todo aquele que nele crê e obedece. Amigo ouvinte da Palavra de Deus, se você ainda não atendeu a este convite de Deus, eu te convido, a Palavra de Deus te convida, Deus está te convidando agora. Não perca a oportunidade de fortalecer a sua vida com Deus, de clamar pela unção diária do Espírito Santo. Seja a oração o teu respirar, seja a Bíblia o teu alimento. Vigiemos para isso e oremos. Amém? Que Deus seja louvado por sua palavra que nos trouxe neste dia a porção do maná de Deus a nós em nossa jornada. Um capítulo muito profundo, muito especial. E neste momento eu te convido para orar comigo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja teu nome. Graças te damos, Senhor, pelo dom da vida, pela sua companhia, proteção e cuidado. Obrigado, Senhor, por nos trazer esta mensagem de hoje tão especial, mostrando
o seu cuidado, o seu grande amor e carinho, protetor para com seus filhos fiéis. Senhor, ajude-nos para que possamos fazer a nossa escolha ao teu lado, que não sejamos como Balaão, que amou o prêmio da injustiça, que escolheu, Senhor, as honras deste mundo, desprezando a sua misericórdia e salvação. Senhor, abençoe cada pessoa que está acompanhando este estudo, para que possam todos fazer a escolha certa, a escolha de estar ao seu lado, de crer e de obedecer. Fica conosco, te rogo em nome de Jesus. Amém. Muito bem, amigos ouvintes, que Deus te abençoe, que Deus te guarde mais este dia. E não se esquecendo, se você ainda não é inscrito, inscreva-se, divulgue este projeto aos seus amigos, familiares, convide-os para fazer esta jornada diária com Jesus através do estudo de um capítulo por dia. Compartilhe, deixe o seu like, seu comentário e até amanhã, se Deus nos permitir. Tchau, tchau.